Vamos dar continuidade àquilo que nós iniciamos no domingo passado pela manhã. Estamos fazendo durante todo esse mês de abril, que é falar sobre gratidão. Irmãos, eu não sei se é o tempo, se é aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, ou se a paternidade me deixou um pouco mais mole. Mas como eu tenho me emocionado durante esse mês, como eu tenho sentido Deus falar ao meu coração, como eu tenho percebido o quanto Deus foi cuidadoso, o quanto Deus trabalhou na vida dessa igreja. E quando eu falo dessa igreja, eu não falo das paredes, eu falo da minha vida, da sua vida. Se hoje eu e você estamos sentados num banco como esse, e aí eu falo por mim mesmo, muitas vezes incomodado com o calor, muito incomodado com qualquer outra coisa desse tipo, nós estamos incomodados e esquecemos que para que chegássemos até aqui, muitos irmãos passaram por muita mais dificuldade. Muitos irmãos tiveram bastante outras coisas, passaram por privações, por provações, se privaram de alguma coisa para que nós chegássemos até aqui. E esse mês tem servido para que a gente possa refletir um pouco e sejamos um pouco mais gratos por tudo aquilo que Deus tem feito e falado pela vida dos nossos irmãos e que Deus tem preparado pelas nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 103. Salmo 103. Nós vamos ler o verso 1 e o 2. Isso, por favor, Silvio, muito obrigado. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. O verso 2, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós somos gratos, Deus. Somos gratos porque o Senhor tem nos abençoado. Somos gratos porque o Senhor tem trabalhado durante esse mês nas nossas vidas. E Pai, muito obrigado porque vemos o Teu cuidado. Muito obrigado, Paizinho, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E nós te pedimos, Pai, nós te pedimos que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que o Senhor possa estar trabalhando nesse momento e que não seja, Pai, não seja a minha voz, não seja a minha vontade, não seja, Senhor, a mim, mas que seja, Pai, a Tua voz através de mim. Deus, nós estamos aqui, abertos, livres, para que o Senhor fale aos nossos corações. Muito obrigado por tudo. Fala, Senhor, através da Tua palavra. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Eu vou estar passando... Mayara está por aí, Mayara? Não? Chama ela para mim, Ney, por favor. Deu um probleminha aqui, vou pedir para ela atualizar aqui. Nós vamos estar falando sobre o Salmo 103. E esse salmo é um salmo de Davi. Davi, ao proclamar esse salmo, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim. Bendiga o Senhor o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de um só de seus benefícios. Bendizer é louvar, é render graças a alguém. E só rende graças e só louva alguém quem é agradecido, quem é grato. O salmista está dizendo aqui para si próprio, para sua alma: agradeça ao Senhor, agradeça por tudo que Ele tem feito, agradeça pelos seus benefícios, agradeça porque o Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem andado contigo. Irmãos, gratidão não é algo natural, é um movimento antinatural. Gratidão precisa ser exercitada, gratidão precisa ser trabalhada dentro de nós, e por isso é que o salmista está falando assim: bendiga, Senhor, a minha alma. E no verso 2 ele diz:
não me deixe esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Nenhum só dos seus benefícios. Ó minha alma. Então, o salmista diz assim: não deixe minha alma, não me deixe esquecer. E nós temos motivos suficientes para agradecer ao Senhor. Se você está respirando aqui, meu irmão, é um motivo de gratidão. Eu acho que nós nunca entendemos tanto o quão bom é poder respirar sem um aparelho quanto nos dias de hoje. Quem diria que em 2021 nós estaríamos relevando, ou reconhecendo, ou sendo gratos a Deus por poder respirar sem um aparelho. Talvez se eu falasse isso para você 2 anos atrás, você falar: já cansei de ouvir esse jargão, já cansei de ouvir essa expressão, mas agora a gente vê na pele, a gente sente na pele. Pessoas que nesse momento estão em hospitais, precisando de um auxílio para poder respirar. E você está aqui, respirando sem nenhum aparelho. E você está aqui com a sua igreja com portas abertas, podendo comemorar 50 anos de existência. Quantos estão no estado de São Paulo com suas igrejas fechadas? Aqui pertinho. Não podendo ir ao culto, cultuar ao Senhor no templo. Ok, isso não vai afastar a minha fé, isso não vai atrapalhar o meu serviço ao Rei. Não vai mexer na tua salvação, isso não vai mexer na tua fé, mas é ruim, irmão. Nós experimentamos isso, ou foi legal todo mundo ficar em casa? Querer vir para cá e não poder vir para cá. Ou será que tudo não foi ruim naquele período? Mas hoje nós somos gratos, porque temos a oportunidade de estar aqui. Irmãos, nós temos ouvido falar, durante todo esse mês de abril, seja grato, seja grato, seja grato. E quando saiu a escala, nosso pastor, antes de começar o mês de abril, já distribuiu a escala para todos que fossem participar. E quando saiu a escala e veio para a gente lá, precisamos falar sobre gratidão. Eu falei assim: Deus, e aí? Me dá uma palavra. O que eu preciso falar sobre gratidão? Porque, como o nosso pastor Jorge falou no primeiro domingo, muitos de nós vamos passear por até aqui nos ajudou o Senhor. Certamente vamos repetir por alguns versículos que alguns dos irmãos já leram. Isso é normal, isso é comum, isso vai acontecer. E eu falei: Senhor, me mostra qual é o caminho. Irmãos, antes de uma palavra, compartilhei isso com a Maiara esses dias. Antes de uma palavra, Deus falou para mim: comece você a praticar a gratidão. Comece você a praticar a gratidão. Comece você a exercitar isso. E eu: tá bom, Senhor, mas como? Como eu vou fazer isso? Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Já que estamos falando de gratidão, vou agradecer pela vida da Maiara. Eu trouxe um rascunho e a mensagem. O rascunho está aqui bem bolado, a mensagem está aqui no aplicativo. O tablet parou. Eu falei: Maiara, leva o tablet que eu vou ficar no rascunho. Mas Deus é tão bom que ela trouxe o tablet funcionando agora. Então assim, gratidão, obrigado. Então, Deus falou: começa por você. E eu falei: como? E Deus tocou no meu coração o seguinte: irmão, se você chegou aonde você está hoje, é porque muitas pessoas influenciaram a sua vida. Agradeça um a um. Um a um. E eu comecei a fazer isso. Mandei mensagem para um, para outro, para um, para outro, para um, para outro. E o meu WhatsApp ficou cheio de mensagem. E aí daqui a pouco começaram respostas. Começaram a vir palavras que o Senhor foi falando comigo. Só que tinha algumas pessoas que eu não tinha mais o WhatsApp. E eu falei: Deus, eu não posso ser injusto. E fui lá na internet, Facebook, Instagram, achei alguns direct e mandei. E uma pessoa em especial, eu mandei e falei com a Maiara assim: mandei para uma pessoa. Acho que não vou ser lido porque eu não sou amigo da pessoa mais, não tenho WhatsApp, não faço parte da rede social, mas creio que um dia essa palavra vai chegar nessa pessoa. E a Maiara falou assim para mim: a sua parte você fez. Se ele recebeu, se ela recebeu ou não, amém. Mas você fez a sua parte. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, na sexta-feira eu recebi um retorno. Essa pessoa confirmou o meu acionamento lá e me relatou coisas que eu nem sabia.
O que eu quero dizer com isso, irmão? Do fundo do meu coração, eu gostaria que você saísse daqui dessa noite, ou do final do mês de abril. Eu tenho falado disso nas nossas reuniões internas, que abril será um mês de revolução na primeira igreja batista de Jardim Bom Pastor. Amém? Em abril, Deus vai movimentar essa igreja de um jeito que a gente nunca viu. E eu não estou falando isso porque nós estamos nos dedicando, não, porque eu tenho sentido e visto o que Deus tem feito no meio dessa igreja. E não é para a honra e glória de quem está organizando, do pastor Cláudio Santana, é porque de fato eu acredito que é tempo de vivermos o novo de Deus neste lugar, amém? Eu acredito nisso, irmão. Eu acredito que a bênção que Deus colocou sobre Abraão, que nele todas as famílias seriam benditas, está alcançando a tua família, você que entrou aqui nessa noite. Essa bênção está sobre a sua família é bendita. Eu creio nisso. Eu creio que essa igreja será avivada. Eu falei isso há um mês ou mais para os jovens lá no PG. Eu falei para eles que os grandes avivamentos aconteceram em lugares simples, pequenos, com pessoas de pouca importância. A gente pode falar aqui o avivamento da Rua Azusa, para quem não conhece, começou num bairro, numa igreja que tinha sido fechada, um espaço pequeno, mas que Deus tinha falado no coração daquele rapaz, daquele então jovem pastor, porque nem formado ele podia ser por ser negro, mas ali aconteceu algo tão sobrenatural, que se você ler a história da Rua Azusa, por exemplo, quando iniciavam os cultos, as pessoas que passavam pelo quarteirão sentiam a presença de Deus, e é nesse Deus que eu creio aqui em Bom Pastor. É esse Deus que quando a gente vem para cá se reunir, não precisa botar um megafone para que as pessoas ouçam a palavra lá fora, mas ao passar pela rua, ao caminhar para cá, as pessoas vão olhar para nós e vão ver a face de Deus e vão sentir a presença do Espírito Santo em nós. Eu creio nisso, irmãos. A palavra do Senhor diz que nós devemos representar o próprio Senhor. Jesus diz assim: olha, eu fiz bastante coisa, eu fiz milagres, eu fiz cura, eu morri por vocês numa cruz, mas eu vou e sei que vocês ficarão e farão obras maiores do que eu fiz. Claro que ninguém vai fazer a obra maior do que a obra da cruz, mas ele diz: vocês vão dar prosseguimento naquilo que eu fiz. E a palavra do Senhor diz assim: sinais e maravilhas acompanharão aqueles que seguem Jesus. Sinais e maravilhas vão estar acompanhando a minha vida e a tua vida, irmãos. Os milagres têm que acompanhar a minha vida e a tua vida, irmãos. Chega de ficar vivendo o evangelho dogmático, o evangelho burocrático, o evangelho que está acostumado a vir para a igreja, escola bíblica dominical, culto, casa. Essa é a vida de cristão, nada errado contra isso, mas você pode ir mais. Você pode servir a um Deus que transforma a tua vida. Você pode servir a um Deus que muda a tua história, que te livra de prisões interiores, que te liberta de possessões espirituais, que sara a tua mente, a tua alma. Deus te chamou para isso, querido. Quando Deus fala que vai te dar a vida eterna, não espera morrer para vivê-la não, começa a viver ela aqui, agora. O melhor de Deus para você é agora. Ele não está por vir, ele já veio na sua vida. Ele já morreu numa cruz pela sua vida, para que a sua vida tivesse transformações a partir de hoje. De hoje. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo fala assim: em tudo dai graça. Ele não fala, se estiver bem, se estiver tranquilo, você agradece. Se você estiver ganhando bem, você agradece. Se você estiver empregado, você agradece. Não, ele fala em tudo. Esteja ruim, esteja bom, esteja mais ou menos, esteja indo do jeito que você nem quer, agradeça, seja agradecido, irmão. Faz um compromisso comigo aqui. Melhor, não faz comigo não, faz com o Senhor. Quando você sair daqui dessa noite, você vai ligar para alguém. E não é aqueles que é do seu meio, lá do trabalho, que você convive diariamente não. De alguém que Deus vai te mostrar durante essa palavra. Deus vai botar no teu coração. E você vai ligar, vai mandar uma mensagem, WhatsApp, direct, que for. E você vai agradecer a Deus pela vida dessa pessoa. Faz esse compromisso. Comigo não, faz com Deus. Agradeça, coloca lá um texto, liga se for possível. Fala: irmão, irmã, fulano, eu quero te agradecer, porque lá em 1900 e bolinha, você foi influente na minha vida. Fazer o que nós fizemos pela irmã Antônia e irmã Carmelita. Muito obrigado, irmã Antônia e irmã Carmelita, porque se hoje eu estou aqui foi porque vocês acreditaram em mim, mesmo antes de eu nem nascer.
porque vocês pelejaram, vocês mantiveram essa igreja com as portas abertas, e por isso eu fui alcançado, e estou aqui nessa noite. Então, muito obrigado, daqui de púlpito, obrigado, irmã Antônia, obrigado, Carmelita, porque se nós estamos aqui, é porque vocês lutaram por nós. Muito obrigado de coração. Paulo fala sobre isso, irmãos. Tenha uma vida de gratidão, seja grato o tempo todo, em todo o tempo, seja grato, seja agradecido. Como assim, irmãos? Ok, vamos ler lá. Jó, capítulo 1, verso 21. Se o Silvio puder projetar aí, Jó, capítulo 1, verso 21. A gratidão, irmãos, não precisa de ambiente favorável. Não tem que estar tudo bacaninha, tudo legalzinho para eu ser grato. Não tem que estar, sabe, aquele clima romântico de gratidão. Não precisa disso não, irmão. Não precisa disso não. A gratidão precisa brotar no meu coração, eu preciso exercitar. Eu preciso fazer com que a minha alma, lembra do salmista, lembra de Davi falando, bendiga minha alma, não me deixe esquecer de nenhum instante, nenhumzinho, que o Senhor esteve comigo. Jó 1:21 diz assim, e disse Jó, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. E outra versão vai dizer, bendito seja o nome do Senhor. Jó está falando isso quando, irmão? Quando ele tinha acabado de receber a notícia que perdeu todos os seus bens e seus filhos. Você está com teu filho aí? Você está morando numa casa ainda? Pode estar ruim, pode estar atrasado o aluguel. A luz pode estar cortada, mas você ainda não está na situação de Jó. Então, dobre os seus joelhos. Se você voltar no verso 20, ele vai dizer que ele rasgou as vestes, que ele raspou a cabeça, que ele se lançou no pó. Sabe o que significa isso? Ele sofreu, ele chorou, ele ficou triste, ele ficou abalado. Mas no meio disso tudo, ele adorou e agradeceu e disse, bendito seja o nome do Senhor. É para chorar, chora, irmão. É para ficar triste, fique triste. Mas não deixe de agradecer. Não deixe de falar, Senhor, se eu estou passando por isso, é porque o Senhor permitiu. Se eu estou passando por isso, é porque o Senhor está comigo. Lembra o povo de Israel saindo no Egito, chega de frente para o Mar Vermelho e fala o quê? Moisés, trouxe a gente do Egito para morrer aqui? E o Senhor fala, Moisés, está clamando o quê? Eu estou aqui no meio de vocês, eu estou junto com vocês. Se vocês estão encurralados, eu também estou, porque eu estou no meio de vocês. E a palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele estaria onde? Aonde que Ele estaria? No meio de nós. Então Ele está aqui nesse lugar. E se você está passando por uma dificuldade, Ele está junto, irmão. E da mesma forma como Ele fez lá no Êxodo, Ele vai fazer na tua vida, sabe por quê? Ele é especialista em abrir caminhos. Ele é especialista em criar do nada tudo. Ele faz isso, irmãos. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele falou para Moisés, Moisés, toca o teu cajado e o mar vai se abrir. E o mar se abriu, irmão. Ele pode abrir o mar da sua vida, das tuas dificuldades, também fazer você passar para o outro lado. A gente acabou de cantar isso agora. Se passar pela prova, pela luta, Ele não só vai te ajudar não, Ele vai contigo. Ele vai caminhar, Ele vai te segurar pela mão e vai falar, vamos embora. Vamos lá que eu estou junto contigo. Vamos lá que eu estou aqui do teu lado, para você não desistir, para você não parar. Não espere, está tudo tranquilo para tu fazer um culto de gratidão. Faz um culto de gratidão quando estiver tudo ruim. Eu quero agradecer ao Senhor. Agradecer por quê? Eu quero agradecer porque me faltou tudo. Mas como no Salmo 23 diz, ainda que falte tudo, Ele diz assim, o Senhor é o meu pastor. Ele, o Senhor, nunca me faltará. Salmo 23:1 fala sobre isso. Talvez na tua Bíblia não esteja assim, esteja, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas procura no original, você vai entender que o salmista não está dizendo que nada vai te faltar, porque pode te faltar alguma coisa, até porque no próprio Salmo 23 ele diz assim, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Se ele está no vale da sombra da morte, já faltou alguma coisa para ele, não é isso? Então você vai ler lá no original, no 23:1, e você vai entender que ele diz assim, Elohim é o meu pastor, Ele, Elohim, nunca vai me faltar. As coisas ao redor podem faltar, mas Deus nunca vai faltar na sua vida. Ele nunca vai faltar na sua vida. Então não espere, irmãos, não espere. Está tudo tranquilinho, tudo beleza, para que você possa agradecer e louvar a Deus. Não espere assim. Eu vou contar uma outra história muito rápida, a história de José. José foi jogado num buraco, num poço,
vendido pelos seus irmãos, virou escravo, e ele escravo ali foi comprado, né, por Potifar, e aí ele cresceu na casa de Potifar. A mulher de Potifar armou para ele, armou uma cilada, e ele foi expulso da casa de Potifar e preso mais uma vez, agora num cárcere. E aí dentro do cárcere ele trabalha ali 100%, se dedica, e ele é reconhecido. A gente conhece a história, ele chega como faraó. Quem joga José no buraco? Os irmãos. E se você for ler lá no Êxodo, na história de José, você vai ver que chega um momento que os irmãos sentem fome e vão para o Egito procurar comida. E aí José faz aquela toda cena para poder se encontrar com os irmãos, e quando ele se encontra com os irmãos, ele se revela aos irmãos, os irmãos ficam com medo de José, com medo porque ele poderia fazer alguma retaliação, mas a Bíblia diz assim, ó, e disse a seus irmãos: José, eu sou José, vive meu pai ainda? Ele pergunta, e seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. E aí José diz assim: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para prosperar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaram para cá, mas sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Sabe o que José estava falando para os seus irmãos, em outras palavras aqui? Obrigado, irmãos, valeu, porque vocês foram ferramentas de Deus, para que hoje a casa do meu pai não morresse de fome. Vocês foram ferramentas para que hoje eu fosse governador do Egito. Sabe o que José estava falando para os irmãos? Muito obrigado, porque mesmo sem saber, vocês me impulsionaram para o lugar aonde eu sempre deveria estar. Então, meu irmão, de repente você não está entendendo o que está acontecendo para a sua vida. Eu aprendi uma coisa: tem momentos que não precisa entender, você não vai entender. Então para de tentar entender e prossiga. Eu já falei aqui na igreja algumas vezes que eu ouvi uma canção, uma frase que marcou no meu coração e virou um mantra, que a frase diz assim: esperar é caminhar. Muitas vezes a gente espera em Deus sentado de braços cruzados, esperando as coisas acontecer, mas eu aprendi que não é assim que funciona. Esperar é andar. Sabe por quê? Quando alguém está grávido, uma gestante está esperando uma criança, ela não senta e fica sentada esperando. Ela vai a um pré-natal, ela vai lá saber como é que a criança está, ela acompanha, ela compra roupa. Se ela tiver dinheiro, ela monta um quartinho, ela compra os móveis. Então ela está esperando, mas está caminhando, ela está fazendo com que, para que no momento que as coisas acontecerem, ela esteja preparada para receber aquilo que ela está esperando. Eu te pergunto, meu irmão, você está preparado para receber o que Deus vai fazer na tua vida? Você já se preparou para receber o que Deus tem para você? Então se prepara, meu irmão, começa a agradecer desde já. Antes de sair do Egito, o Senhor falou assim: comemorem a Páscoa. A Páscoa é a festa da libertação, mas eles eram presos ainda. Mas o Senhor falou: e aí? Já começa a agradecer desde já, porque agora vocês estão presos, não são. Logo, logo serão livres. Agora você, recebe essa palavra, irmão, agora você está em dificuldade. Daqui a pouco ela passa. Daqui a pouco ela passa, irmão. Você está em dificuldade, você não é a dificuldade, você não é um problema, você está com um problema. E ele vai passar em nome de Jesus, amém? Irmãos, agradeça sempre, por menos ou por menor que sejam os acontecimentos. Silvio, bota por favor João, capítulo 6, a gente vai ler os versos 9 ao 11. João 6, de 9 ao 11. É uma passagem muito conhecida. Eu vou ler aqui na minha versão e vocês vão acompanhando por ali, tá bom? Porque minha versão é um pouco diferente. O verso 6 diz assim: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. Priscila falou sobre isso na quarta-feira passada. Priscila falou que a gratidão antecede o milagre. A gratidão antecede o milagre. E agora a gente está falando aqui que devemos agradecer por menor que sejam as coisas. Quantos homens tinham ali? 5.000, só contavam homens, não contavam crianças nem mulheres. E aí alguém fala assim, Jesus fala: olha, essa multidão está aqui há muito tempo, ela precisa comer.
vai lá, arruma comida. E os discípulos juntam as moedinhas, cada um bota a mão no bolso, puxa uma notinha, conta ali, quebra o porquinho, tem 200 dinheiro. E fala, Senhor, só tem 200 dinheiro. 200 dinheiro não dá muita coisa não. Para essa galera que está aqui, vai dar ruim. E aí alguém vem com uma ideia muito boa, fala assim, opa, só 200 não dá, calma aí que eu vou agregar os 200. Eu imagino que os discípulos falaram assim, vem um checão aí. Né? Vem um cheque de $500 mil aí, alguém vai passar financiado no carnê, alguma coisa assim. E aí chega o garotinho e fala assim, ó, toma tudo que eu tenho. O que que tem na mão daquele garoto? 5 pães e 2 peixinhos. E aí um dos discípulos fala assim, desculpa a atualização do linguajar, mas é para você entender melhor. Um dos discípulos fala assim, Senhor, o garotinho está brincando com a gente. Acho que ele entregou isso aqui e está rindo da gente. Porque 5 pães e 2 peixes para 5 mil, vai fazer o quê? Jesus podia pegar os pães e falar assim, Deus, gostei da piada, mas não dá não. Ele fez isso, irmão? Não fez. Jesus pegou o pão, esqueceu até o dinheiro, porque era mais valioso do que os 5 pães e 2 peixes. Os 200 dinheiro que tinha lá, na época, valia muito mais do que 5 pães e 2 peixes. Jesus deixa de lado, assim como ele fez lá com Gideão, lembra? Tinha muita gente lá com Gideão, e ele fala assim, Gideão, tem muita gente no teu exército. Se tu ganhar, agora vai ser tua, tem que ser minha, de Deus. Tira todo mundo aí, eu quero 300. Senhor, mas 300 não dá, mas é para isso mesmo. É para que a glória seja minha. Jesus faz a mesma coisa, guarda os 200, devolve quem inteirou na vaquinha aí, que a gente vai ficar com pão e peixe, deixa a vaquinha de lado. E aí ele fica com pão e peixe, pega o pão e peixe e fala assim, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor me mandou 5 pães e 2 peixes. E aí fala para os discípulos, agora parte e dá para todo mundo aí. E a gente conhece a história que todo mundo comeu, e ainda sobrou comida para os outros. Meu irmão, você recebeu pouco, olhou o teu saldo no salário e é pouco, você gerou uma expectativa e de repente o que recebeu foi além da sua ou aquém da sua expectativa. Meu irmão, dobre seu joelho e agradeça, fala, Senhor, muito obrigado, porque eu abri o armário aqui, eu tenho 2 colheres de arroz só, nem o zoião eu tenho hoje eu vou comer arroz, mas muito obrigado, porque tem gente lá fora que nem o arroz tem. Muito obrigado porque está no último ovinho, eu vou partir para 3. Agradece, irmão, porque tem gente lá fora que nem um ovinho tem. Eu falo isso para minha filha todos os dias, filha, vamos agradecer pela comida, porque tem criança lá fora que não tem papá. E você tem, pode escolher se você vai comer arroz, feijão e o ovo, se vai comer só o arroz e feijão, se vai comer só o ovo ou só o arroz. Você pode escolher. Então agradeça, seja grato. É isso que Jesus nos ensina quando ele pega os 5 pães e agradece e fala, graças te dou, Pai. Eu te agradeço por isso aqui, que para muitos ainda é pouco, mas para mim eu sei que é o suficiente para o Senhor fazer o que tem que fazer no meio da multidão. Meu irmão, talvez a fé que você tenha é pequena, mas é o suficiente para Deus mudar a história da tua família. Talvez a fé que você tem é pequena dentro da tua casa, mas é o suficiente para mudar a tua história. Talvez você seja o único na tua família que é evangélico, que é cristão e todo mundo faz as coisas errado, mas você é o suficiente para mudar a história da tua família, para quebrar as alianças que o inimigo tentou levantar sobre a tua família. Você é capaz de mudar a história da tua família. Você sozinho, irmão. Sabe por quê? Deus precisa de uma pessoa disponível para mudar a história. A palavra de Deus diz que assim como por um só homem entrou o pecado, assim também por um só homem entrou a salvação. Só um precisou morrer na cruz, o próprio filho dele. E por causa de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Então, por causa da tua vida, Deus pode fazer muito, muito e muito. Então, não desdenhe daquilo que Deus te deu. Não desdenhe daquilo que Deus te deu, porque isso que você julga pouco é o suficiente para Deus fazer um milagre na tua vida, amém? Adoração e gratidão nos garante vitória, irmãos. Olha, eu não vou ler o texto todo não. 2 Crônicas 20, se o Silvio não precisa nem projetar, mas depois você lê em casa. 2 Crônicas 20, o verso de 1 a 30. Eu vou dar um resumo aqui, eu até escrevi algumas partes, mas para não tomar muito o teu tempo, e você vai entender a história. A história é o seguinte, Josafá era rei,
E aí Josafá, ele se encontra numa situação muito difícil, porque os filhos de Moabe e de Amon, os dois reinos, junto com os meunitas, eles resolvem atacar o povo, os liderados ou o povo que Josafá comandava, né? Que era Judá. E aí, era um exército muito grande, irmão. Na verdade, eram 3 exércitos muito grandes. Josafá toma ciência disso, que estava vindo um ataque, ele estava no meio do deserto, e ele fala assim, caramba, deu ruim. Tem muita gente vindo contra nós. Sabe o que ele faz? Ele vai orar ao Senhor. E ele vai orar ao Senhor e fala, Senhor, olha, está teu povo aqui, a gente está numa situação muito difícil, eu não sei o que fazer. Manda uma providência aí, manda uma providência. O verso 3 do capítulo de 2 Crônicas 20 diz assim, então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Falou, olha, a coisa ficou preta, deu ruim. Antes de qualquer decisão, vamos jejuar, vamos entregar um jejum ao Senhor. E aí ele então, como rei, declara que todo Judá vai fazer um jejum. E aí no verso 15 diz assim, Deus responde, dai ouvido, no verso 14, perdão, então veio o Espírito Santo ao Senhor, no meio da congregação sobre Jaziel, que era um profeta, e disse, dai ouvidos toda Judá e vós, moradores de Jerusalém, não temais, nem vos assusteis por causa da grande multidão que está vindo contra vocês. Sabe por quê? Porque a peleja não é vossa. Está lá no finalzinho, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Irmãos, o verso vai andando, e eu não vou ler os versos, mas para resumir, você entender a história, Deus fala para eles assim, vocês vão na frente, mas eu vou lutar. Eu vou lutar. E o povo vai, com medo, mas crendo na palavra, porque Josafá fala assim, creem na palavra do Senhor, creem. E olha que interessante que Josafá faz. Bota o verso 21, Silvio, por favor. O verso 21 diz assim, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo o quê? Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. O povo estava indo para a batalha, no meio de uma multidão, um exército pequeno, 3 reinos vindos contra eles, mas agradecendo, louvando, marchando, cantando louvores e falando, graças te damos, Senhor, porque o teu amor dura para sempre. E aí se você vai lendo a história, você vai ver que o exército, os 3 exércitos brigam entre si. E quando o povo de Judá chega para poder olhar o exército, não tem mais ninguém, está todo mundo morto. Eles se mataram. Sabe quantos eles precisaram lutar para vencer a batalha? Contra quantos? Contra ninguém, porque Deus já havia lutado por eles. Meu irmão, está difícil, vai louvando ao Senhor, não para. Vai rendendo graças ao Senhor, porque o Senhor luta essa batalha por você, irmão. O louvor e a gratidão mudam o cenário. Lembra de Jó? No sair, vim do ventre da minha mãe, sem nada eu vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Lê o final da história de Jó. E a Bíblia vai contar que ele teve mais filhos do que no começo. Que as suas posses foram maiores do que a do primeiro. Você acha que novos filhos substituíram os antigos? Não. Ele continuou sentindo a falta dos filhos, mas Deus deu novas alegrias, porque cada filho é uma alegria. Deus deu novas conquistas para ele. De repente o que você perdeu não vai ser recuperado, mas Deus tem algo novo para você. Deus tem novidade para você. Então não pare de adorar, meu irmão, não pare. Não pare de ser grato, agradeça ao Senhor em todas as situações. Meu irmão, a gratidão antecede milagres. Como a nossa irmã Priscila falou na quarta-feira, a gratidão, quando você começa a ser grato ao Senhor, é sinal de que vem coisa boa na tua vida. Eu não vou ler a história de Lázaro, porque quem estava aqui na quarta-feira ouviu a Priscila falar muito bem sobre isso. Lázaro estava morto, e eu vou fazer um breve resumo para você que não estava aqui na quarta-feira. Lázaro estava morto, e aí mandam chamar Jesus. Jesus chega, olha Maria, olha Marta, chorando, enlutada. Lázaro já estava 4 dias
dentro da sepultura. Jesus vê aquele ambiente de tristeza e ele chora, ele sente a dor das irmãs. E aí então ele fala: vamos lá, porque Deus tem algo maravilhoso para vocês. Aí fala para elas: somente creem, não duvidem, e vamos lá comigo, me levem aonde Lázaro está. E elas levam onde Lázaro está. Uma delas fala: Senhor, mas ele está morto há 4 dias, não vai lá não, que o negócio está feio, está ruim, está dando nem para ficar perto, que o cheiro está ruim. Jesus fala: não, eu vou lá assim mesmo, eu quero lá. Vamos lá, porque Deus tem algo novo para vocês. E aí, antes dele falar, Lázaro vem para fora. A Bíblia diz que lá em João 11, no verso 42, se eu não estou enganado, 42 ou 41, Silvio, ele diz assim, ele começa a orar e diz: Pai, graças dou ao Senhor, porque me enviou. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu disse isso por causa dessas pessoas que se encontram aqui, para que creiam que o Senhor me enviou. Sabe por que ele está falando isso? Porque quando ele chega lá, tem gente que fala assim: ah, Senhor, se tu viesse antes, ele não tinha morrido. E ele fala assim: Senhor, muito obrigado, porque eu cheguei agora, não foi antes, nem depois, eu cheguei no tempo certo. Meu irmão, Deus não está atrasado na tua vida, Ele está chegando no tempo certo. Ele vai te dar o que tem que te dar no tempo certo. É o tempo dele, não é o nosso. A gente aqui às vezes quer no nosso tempo. A gente que pudesse falar assim: ah, Senhor, eu queria essa bênção 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás. Ah, Senhor, que bom se meu marido estivesse aqui, se meu filho estivesse aqui. Ei, para de reclamar e agradece, porque o tempo de Deus não tem atraso, é o tempo certo. Jesus chegou no tempo e falou: Senhor, muito obrigado, Pai, porque eu cheguei agora, quando eu tinha que chegar. E já sou grato, porque eu sei o que o Senhor vai fazer. E aí logo depois que ele ora, ele fala: Lázaro, vem cá visitar a tua irmã, vem cá visitar o povo. Lázaro, sai aí do meio da tua atadura e vem para cá. E Lázaro faz isso, irmão. Lázaro atende o chamado de Deus. Então uma vida de gratidão antecede milagres. Você quer receber milagres de Deus? Você quer que os prodígios e sinais sigam a sua vida? Tenha uma vida de gratidão. Agradeça ao Senhor em todo o tempo. Agradeça ao Senhor em todo o tempo. Para a gente encerrar, a gratidão nos dá além do que pedimos. Lucas 17, e aí eu gostaria de ler esse texto, do verso 11 ao 19. Lucas 17, do 11 ao 19. Continuando eles o caminho para Jerusalém, chegaram à divisa entre a Galileia e Samaria. E quando entraram em uma aldeia dali, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram. Vamos entender, talvez você não entendeu o que é leproso, talvez você é novo e não sabe o que era lepra. Eu vou trocar a lepra aí. 10 pessoas com Covid. Quem está com Covid não pode chegar perto do outro. Pode, tem que ficar o quê? Isolado. Só para você entender melhor, chegaram 10 pessoas infectadas com Covid-19. Entendeu agora? Por que os leprosos não podiam nem estar perto de Jesus? Eles estavam a certa distância. Eles eram altamente perigosos, contagiosos. Os 10 leprosos tomaram uma distância e gritaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E ele olhou para eles e disse: vão aos sacerdotes, peçam que examine vocês. E quando eles saíam, a lepra desapareceu, sumiu, a doença foi embora. E um deles voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, e lançou-se aos seus pés, com o rosto em terra, agradecendo-lhe pelo que ele havia feito. Este homem era samaritano. Jesus então perguntou: não tinha 10? Só veio tu? Cadê os outros? O que houve com os outros 9? E Jesus disse ao homem: levante-se, vá embora, a tua fé te salvou. Meu irmão, 10 pessoas doentes, altamente perigosas para uma transmissão de uma doença, chegam para Jesus e falam: Senhor, tenha misericórdia de nós. E Jesus de longe mesmo lança uma palavra e fala assim: vai lá. Quando ele fala assim, vá ao sacerdote e mostre, sabe o que ele está falando? Vá ao sacerdote e cumpra o ritual que tem que ser feito por agradecimento pela sua cura.
Ou seja, vocês ainda, eles nem estavam curados, mas Jesus falou assim, já vá agradecer lá, mostra ao sacerdote que vocês foram curados. E os 10 vão, e aí a Bíblia diz que quando eles estão indo, eles recebem a cura, mas um deles fala assim, calma aí, antes de eu agradecer o sacerdote, eu preciso agradecer quem de fato me curou. E quem me curou de fato foi Jesus de Nazaré. E ele volta, e o que é que ele recebe? Qual foi o pedido dos 10? A cura física. E o que é que ele recebe? A salvação. Jesus fala assim, não tinha 10? Eu tinha 10 salvações aqui para entregar. Mas só veio você? Então você vai receber a salvação. Meu irmão, a gente pede uma coisa e Jesus te dá 2 coisas, 3 coisas. Porque Ele te ama e Ele te espera. Ele espera o melhor para você. Seja apenas grato, meu irmão. Tenha uma vida de gratidão. Você vai ao encontro de Deus com gratidão e você certamente recebe muito mais. É como se você fosse no aniversário de alguém, levasse um presente para aquela pessoa e quando você volta do aniversário, você volta cheio de sacolinha. Isso acontece também, não acontece? Cheio de sacolinha de doce, bolo, não sei o que lá. Tu vai lá no aniversário, dá o presente e aí tu volta com um monte de coisa. Já comeu, já bebeu. Já reclamou, porque é normal da gente, né? Já reclamou que o salgadinho estava frio, que o refrigerante estava quente, e aí que o bolo não estava no recheio que você não gosta. Você reclamou tudo, depois junta aquela sacolona, vai embora. Você chegou lá com um presente, voltou com um monte. Estou brincando para você entender aqui, mas Deus faz muito mais do que isso, irmão. Você chega lá e fala, Senhor, eu quero ser curado, eu quero uma porta de emprego, Deus faz mais, Deus te dá uma porta de emprego, daqui a pouco te promove, daqui a pouco muda a sua ação financeira. Você fala, Senhor, eu não quero estar resfriado, e o Senhor vai e te cura de uma forma que você nem sabia, de repente te livra de coisas que você nem sabe. Sabe por quê? Porque Deus viu a gratidão no seu coração, e Ele trabalhou por você, e Ele pelejou por você, e Ele lutou lutas que você talvez nunca vai nem saber que tenha lutado. Então, meu irmão, confie, seja grato. A minha esperança é que vocês saiam daqui, nessa noite, entendendo que de hoje em diante, ou de ontem em diante, ou desse ano em diante, ou daqui para frente, eu preciso ser mais grato. Eu preciso agradecer ao Senhor, eu preciso ser grato àqueles que fizeram alguma coisa para mim. Agradecer ao motorista de ônibus que te conduz. Agradecer o assessorista do elevador que abre a porta para você e aperta o andar. Agradecer aquela pessoa que está na fila e está de máscara para poder proteger a sua vida. É ser grato nas pequenas coisas e entender que quando eu passo a ter uma vida de gratidão, quando eu passo a ser grato e ter a gratidão como um exercício, como uma prática de vida, Deus, Ele cuida das outras coisas. Feche teus olhos. Nós vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem demonstrado para nós o quanto nós devemos mudar em abril e na primeira Igreja Batista de Bom Pastor. Muito obrigado, Senhor, porque nós vivíamos um tempo até a comemoração desses 50 anos. E que se esse tempo era bom, Senhor, o Senhor nos mostra a partir desses dias que vamos viver um tempo melhor ainda, Pai. Nós te agradecemos porque se vivemos dias ruins, o Senhor fala para nós que vamos passar a viver coisas boas também. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor tem falado a cada um de nós. Muito obrigado porque o Senhor tem trabalhado no meio de nós. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado dos nossos. Muito obrigado, Senhor, porque se nossa igreja está de portas abertas, se nós estamos aqui é porque o Senhor tem zelado pelas nossas vidas. Se o nosso pastor está aqui, venceu o Covid, Senhor, como venceu, foi porque o Senhor tem cuidado desta igreja, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos mantido de pé. Muito obrigado porque os meus irmãos que se encontram aqui são ferramentas na minha vida para me manter de pé, para me fazer passar pelas dificuldades, para me fazer me alegrar nos momentos de alegria e também estão comigo nos momentos de dificuldade. Muito obrigado porque o Senhor tem colocado a primeira Igreja Batista em Jardim Bom Pastor para me sustentar de pé no teu reino aqui. Muito obrigado porque o teu filho, o teu servo Cláudio Santana tem chorado algumas noites, tem intercedido pela minha vida e pela vida dos
dos meus irmãos, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor colocou ele como anjo desta igreja para cuidar das nossas vidas. E como igreja, possamos agradecer não só com palavras, mas com gestos a todos que aqui se encontram. Ó Pai, que esse mês venha trazer avivamento nesta igreja. E quando eu falo de avivamento, Senhor, eu não estou falando que existe algo morto, mas algo que precisa ser ressaltado, que precisa ser destacado, ganhar nova cor, que é um sentimento de amor e gratidão. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que enquanto estamos aqui louvando o Teu nome, o Senhor está passeando na nossa casa, trabalhando, liberando cura, liberando, Senhor, portas de emprego, mudando situações, Deus, ajustando casamentos, relacionamentos com os filhos, com os pais. Eu tenho a certeza que enquanto estamos aqui, o Teu Espírito Santo está trabalhando a nosso favor. Muito obrigado, porque essa igreja tem sido um referencial em Bom Pastor, e a minha vida se inclui nisso, tanto para receber desse referencial, quanto para contribuir por esse referencial. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus, que nós, com todo o nosso ser, possamos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Temos a certeza que o Senhor tem estado conosco todos os dias, e que estará daqui para frente também, naquilo que vamos receber de novo do Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós choramos assim, na certeza que o Senhor está trabalhando por cada um de nós.